Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje, o objeto da nossa conversa vai ser o estado de Roraima e a sua posição estratégica na Amazônia e no Brasil. E para conversar sobre esse estado tão belo, tão rico e também tão desafiador, eu tenho o privilégio de contar, hoje no É Tempo de Amazônia, com o governador Antônio Denário. Governador, é um prazer tê-lo comigo aqui mais uma vez. Opa, o prazer é todo nosso. Roraima, aqui no extremo norte do Brasil, sente honrada e privilegiada de estar sendo entrevistado por você. Nos debates que aconteceram durante a COP, tanto no seu preparativo quanto durante o próprio evento, sempre existia, governador, essa dicotomia entre, de um lado, aqueles que entendem que o grande desafio da Amazônia é um desafio ambiental, de preservar a floresta, suas riquezas naturais e também as comunidades tradicionais que ali vivem. De outro lado, e eu creio que essa é a visão que prevalece, mesmo entre lideranças da própria Amazônia, a intenção de promover o desenvolvimento humano, econômico, do seu território e da sua gente. Essas duas percepções, de certo modo, se encontraram na COP. Um diálogo com o objetivo de criar caminhos para que a Amazônia seja uma rota de futuro com prosperidade. O senhor entende que a COP pode abrir caminhos, abrir oportunidades para mais investimento, para mais realização, para infraestrutura, para levantar gente em estados como o de Roraima? Ou foi importante do ponto de vista simbólico, mas é difícil calcular qual vai ser o seu impacto real? A COP ela foi importante em todos os aspectos, tanto do econômico, do cultural, do ambiental. Aqui no estado de Roraima, nós estamos promovendo o desenvolvimento com sustentabilidade, produção agropecuária, sempre com preservação ambiental. E aquelas pessoas que mais precisam, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, estão tendo oportunidade de produzir e ter uma qualidade de vida melhor. Aliado a isso, nós temos que fazer o controle do nosso território. Nós temos que fazer o ordenamento territorial. E aqui no estado de Roraima, nós aprovamos o zoneamento ecológico e econômico do estado. São poucos estados do Brasil que têm um zoneamento aprovado. E nós respeitamos todas as áreas indígenas homologadas, nós respeitamos e preservamos todas as unidades de conservação estadual, federal e as florestas nacionais. E a área remanescente está sendo destinada à produção agropecuária, para geração de riqueza e crescimento econômico. Hoje nós temos aqui no estado de Roraima o maior programa de agricultura familiar e familiar indígena do Brasil, onde nós estamos capacitando os produtores a terem uma qualidade de vida melhor com a preservação ambiental. Então a COP30 ela veio demonstrar para o Brasil que a Amazônia ela é capaz de se desenvolver com a preservação ambiental. Um dos aspectos que chama a atenção em Roraima é uma espécie de boom de desenvolvimento, inclusive com iniciativas importantes no setor agropecuário. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa rota de crescimento da agropecuária, em particular no Cerrado de Roraima, e todos os investimentos de infraestrutura que vem junto desse movimento, que pode construir em Roraima, e eu creio que a gente está dando passos nessa direção, para se tornar um estado que se torne um forte produtor e exportador de alimentos a partir do norte brasileiro e, ao fazer isso, também contribuir com o próprio desenvolvimento da região. É exato. Roraima tem um potencial muito grande. Também que Roraima não é a terra mais rica do Brasil. Roraima é o pedaço de terra mais rico do mundo. Mas todas as nossas riquezas minerais estão dentro de áreas indígenas. E não existe legislação para exploração mineral dentro de áreas indígenas. O setor madeireiro também foi muito forte, mas a legislação ambiental, o Código Florestal, que inviabiliza a exploração de madeira aqui no estado de Roraima. O que nos restou? A produção
com sustentabilidade. Estamos localizados aqui no extremo norte do Brasil. O nosso estado tem 22 milhões e 500 mil hectares. E nós temos em torno de 7 milhões de hectares de terra em área de cerrado, que é chamado e conhecido aqui como lavrado, e também em área de floresta. Estamos produzindo na parte remanescente aqui no estado de Roraima. E o Roraima hoje é referência na produção agropecuária aqui na região norte do Brasil. Inclusive, nós temos a segunda fronteira do Brasil. São 2.150 quilômetros de fronteira com a Venezuela e com a Guiana. E nós temos um grande desafio: o bom relacionamento comercial e cultural com os países vizinhos, aliado à preservação da cultura indígena e dos povos ribeirinhos, e também dá oportunidade para toda a população que vive aqui no estado de Roraima, que busca empreender, trabalhar, produzir e ter uma qualidade de vida melhor. E graças ao trabalho do governo do estado, com a preservação ambiental, transferência das terras da União para o estado de Roraima, nós temos o maior programa de regularização fundiária do Brasil. Nós já titulamos mais de 22 mil propriedades. Já entregamos título definitivo para mais de 2 milhões de hectares de terra rural. Além disso, estamos titulando áreas urbanas e o distrito industrial. O zoneamento aprovado e com a energia que chega agora em Roraima, nós deixamos de ser o único estado do Brasil que não estava interligado no Sistema Integrado Nacional. E com essas vitórias, Roraima, por 6 anos consecutivos, tem o maior crescimento do PIB do Brasil. Estamos crescendo aproximadamente 4 vezes o crescimento do Brasil. E aqui em Roraima também, o crescimento do PIB superior ao crescimento do PIB da China. E com essas novas oportunidades, proporcionalmente, nós somos o estado do Brasil que mais gera empregos formais. Nós somos o estado do Brasil que teve o maior crescimento de área plantada. E somos o estado do Brasil também que teve o maior crescimento do rebanho bovino. Isso graças ao governo do estado implantar políticas públicas para valorizar os empreendedores que estão aqui e atrair novos investimentos. E Roraima hoje tem um olhar diferenciado para todo o Brasil. Estamos recebendo investidores de vários estados do centro-sul do Brasil, procurando Roraima para fazer os seus investimentos. E, governador, as oportunidades já conquistadas são muito significativas, mas as que ainda podem ser exploradas talvez também sejam. E uma dessas oportunidades me parece ser a rota da mineração. E um estudo recentemente divulgado e discutido na Câmara dos Deputados, há um potencial de existência de minerais raros, que são agora uma matéria-prima decisiva na tecnologia de fronteira, com grandes tensões envolvendo os Estados Unidos e a China, justamente por poder controlar essas fontes exíguas de terras raras no mundo, ter aqui em Roraima uma oportunidade de aproveitar essa tensão e, quem sabe, explorar a existência dessas terras raras que começam a ser identificadas no estado como um caminho para aprofundar ainda mais o desenvolvimento econômico a partir da base mineral. O senhor acredita que essa fronteira vai ser, de fato, destravada pelo Brasil para a gente avançar por aí? Bem, aqui no estado de Roraima, como eu falei há pouco, é o pedaço de terra mais rico do mundo. E não existe legislação para mineração em terra indígena no Brasil. E nós teve agora a descoberta do maior estoque de terras raras do mundo aqui no estado de Roraima. E as terras raras não estão localizadas em áreas indígenas e nem em unidade de conservação. Então, a nova oportunidade para o Brasil e para o estado de Roraima fazer essa exploração mineral, trazer desenvolvimento e trazer riquezas para o nosso povo. É uma nova oportunidade que o Brasil tem para fazer essa exploração. E é muito importante também, está no Congresso Nacional projeto de lei que autorizaria
exploração em área indígena, de agricultura, energia elétrica e mineração. Eu acredito também que um país, uma nação, um estado e um município, ele cresce primeiro com a exploração das riquezas naturais. E aqui no estado de Roraima, as nossas riquezas naturais são imensuráveis, têm um potencial muito grande. O estado de Roraima também tem a tabela periódica completa, ou seja, temos que alertar o Brasil para o potencial aqui do estado de Roraima para que possa ser feito a exploração de forma sustentável, organizada, para que o Brasil possa ter mais uma oportunidade de crescimento econômico. Eu alerto também as nossas autoridades, deputados federais, senadores e o governo federal que faça esse trabalho de exploração das riquezas minerais no estado de Roraima, dentro de uma legislação que venha proteger as comunidades tradicionais, os ribeirinhos e as comunidades indígenas. Ou seja, olhar para o desenvolvimento a partir da exploração mineral, da agropecuária, da economia, não como uma ameaça, mas um aliado da proteção das próprias comunidades, dos povos que ali vivem, gerando assim uma comunhão entre mais riqueza e mais integração. Governador, antes da gente continuar, vamos para um breve intervalo e eu volto no segundo bloco do É Tempo de Amazônia, conversando hoje com o governador Antônio Denário sobre Roraima, um dos estados mais belos e mais promissores do Brasil. Voltamos para o segundo bloco do É Tempo de Amazônia, hoje conversando com o governador Antônio Denário. Na primeira parte da nossa conversa, governador, falamos sobre Roraima, as oportunidades econômicas que já estão avançando no estado e que vem pela frente. Agora eu queria tocar em algumas questões que talvez sejam um pouco mais sensíveis, mas a experiência do senhor aí no estado é valiosa para que todos entendam qual a situação. Em particular, eu me refiro à relação do Brasil com a Venezuela. Nós assistimos ao longo das últimas décadas, em particular nos últimos 10 anos, eu diria que uma verdadeira falência institucional do Estado venezuelano, exemplificado por uma migração maciça de venezuelanos para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, mas também para o Brasil. E segundo a ONU, em torno de 400 mil venezuelanos atravessaram a fronteira de Roraima e, portanto, chegam ao território brasileiro através do seu Estado. Queria que o senhor avaliasse para a gente, aí olhando de perto, a partir dessa realidade do Estado brasileiro de Roraima, como essa migração de venezuelanos tem impactado o Estado e como esse desafio tem sido tratado pelo Brasil. É um desafio muito grande para o estado de Roraima. A falência da Venezuela, a crise humanitária na Venezuela, ela vem se arrastando há mais de 10 anos. E nesse período, já entrou aqui no estado de Roraima, dados oficiais da Polícia Federal, 1.397.000 venezuelanos. Já entrou no Brasil 1.397.000 e 72% dos venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira de Pacaraima, aqui no estado de Roraima. São mais de 1 milhão de venezuelanos que entrou no Brasil pelo nosso estado. E hoje nós temos estimativa do IBGE, que vive aqui no estado de Roraima, de 186 mil venezuelanos. Aproximadamente 20% da nossa população é composta por venezuelanos. E com esse crescimento populacional de venezuelanos, Roraima é o estado do Brasil que teve o maior crescimento populacional nos últimos 10 anos, entre o censo de 2012 e o censo de 2022. A nossa população cresceu 41,3%, enquanto que a população do Brasil cresceu pouco mais de 3%. E os impactos são visíveis aqui no estado de Roraima. Para se ter uma ideia, em torno de 30% a 40% dos atendimentos em saúde é para atendimentos em venezuelanos. Em torno de 30% das ocorrências da Polícia Militar, da Polícia Civil,
envolvendo venezuelanos. E nós já temos no sistema prisional aqui em Roraima em torno de 500 venezuelanos que cometeram um crime aqui no Brasil, foram condenados pela justiça brasileira e cumprem pena em presídios estaduais. Isso causa um custo muito alto para o estado de Roraima. E nós temos também aproximadamente 10% dos alunos da rede de escolas estaduais são alunos venezuelanos. E o governo do estado, ele faz o possível para atender a todos aqueles que chegam no Brasil. E eu solicitei, quando começou essa intervenção americana na costa venezuelana, eu solicitei uma reunião com a presidência da República, fui atendido pelo presidente Lula no dia 1º de dezembro de 2025, junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o Mauro Vieira, ministro de Relações Internacionais, e a ministra Gleice Hoffmann e o ministro. E junto com o presidente Lula, eu demonstrei a preocupação do estado de Roraima caso houvesse um agravamento no relacionamento de uma intervenção militar americana na Venezuela. Isso aconteceu e nós estamos muito preocupados para que, vamos dizer assim, num período de observação, para ver se o fluxo venezuelano vai aumentar ou vai diminuir. Nós chegamos ao pico de entrar em torno de 1.500, 2.000 venezuelanos por dia. Antes da ação militar americana, estava entrando em Roraima em torno de 300 a 500 venezuelanos por dia. E agora, esse fluxo de entrada de venezuelano foi reduzido em torno de 50%. Mas é muito preocupante, porque se caso houver, na minha opinião, se caso houver uma resistência dos dissidentes do Maduro, do exército venezuelano, dos generais, quanto à transição e pode ser que aumente o fluxo de saída de venezuelanos. Por outro lado, também eu acredito, se houver uma transição pacífica, eleições diretas e a democracia possa ser restituída na Venezuela, a população venezuelana permaneça no país. E também pode ser que parte dos 4 milhões de venezuelanos que estão esparramados pelo mundo, muitos possam voltar para a Venezuela na esperança de ter um país melhor. O número, governador, é muito mais alto do que aqueles que têm sido convencionalmente apresentados e debatidos no Brasil. 1,4 milhão de venezuelanos atravessaram a fronteira, 70% via Pacaraima, chegando a Roraima e, a partir daí, eu imagino, sobrecarregando a própria estrutura do estado de atendimento. Nesse processo, governador, tem havido um apoio do governo federal ou de outras organizações para custear essa prestação de serviço adicional para uma população muito maior? Exato. Aqui em Operação Acolhida, é uma operação do Ministério da Defesa, do Exército, que faz o acolhimento de venezuelanos. Hoje nós temos, vivendo em abrigos do governo federal aqui em Roraima, em torno de 6 a 7 mil venezuelanos. O restante dos venezuelanos que vivem em Roraima estão vivendo aqui na capital, na cidade do interior e nas áreas rurais. E também dados oficiais apresentados pelo governo federal, já tem no Brasil 384 mil venezuelanos cadastrados no CAD único do governo federal. Tem aproximadamente 50 mil venezuelanos recebendo Bolsa Família do governo federal. E nós temos também em torno de 30 mil venezuelanos que já se aposentaram no Brasil recebendo benefício do INSS. Ou seja, além do estado de Roraima ter um custo muito alto, o governo federal também tem um custo muito elevado. Da mesma forma que nós temos que levar para os venezuelanos também atendimento habitacional, atendimento social, ou seja, são muitas ações e o impacto financeiro é praticamente custeado pelo governo do estado de Roraima. Estamos em fase final de negociação
de uma ação que está no Supremo Tribunal Federal, um acordo para a restituição de parte das despesas com venezuelanos que foram efetuadas pelo governo do estado de Roraima. E, governador, como esses venezuelanos, que boa parte deles se inserem na sociedade de Roraima, vivem? Com que eles estão trabalhando, como eles têm participado da vida nacional em Roraima? Inclusive, quando eu estive na presidência da República, eu solicitei ao governo federal que apresente projeto de lei no Congresso Nacional para que possa abrir o debate sobre a entrada de estrangeiro no Brasil. E os venezuelanos, eles estão entrando aqui em Roraima como refugiados. E eles, como refugiados, não precisam apresentar nenhum tipo de documento e nenhum tipo de antecedente. Inclusive, quando chega no Brasil, muitos falam que perdeu o documento e passa a ter uma carteira de identidade nova aqui no Brasil. Solicitei também ao governo federal a construção de um presídio federal aqui no estado de Roraima para abrigar os estrangeiros que estão cumprindo pena em presídios estaduais. Por outro lado, o estado de Roraima é um estado acolhedor. Recebemos todos de braços abertos. Os venezuelanos hoje fazem parte da sociedade aqui no estado de Roraima. Muitos, milhares deles, estão no mercado de trabalho. Hoje, no supermercado, loja de material de construção, são pedreiros, mecânicos, eletricistas, estão no mercado de trabalho aqui no estado de Roraima. Então, eles também é uma mão de obra que entra aqui no estado de Roraima, que está contribuindo para o crescimento do nosso estado também. E quando assumiu o governo do estado, nós tínhamos a maior taxa de desemprego do Brasil. E hoje nós figuramos em torno das 5, 7 menores taxas de desemprego do Brasil. E aqui no nosso estado, como eu falei, nós estamos crescendo a partir da produção agropecuária, que tem atraído investimento e gerado o quê? Mais emprego e mais renda e desenvolvimento no nosso estado. Lembrando também que nós estamos localizados acima da linha do Equador. Plantamos entre safra do Brasil, temos terras férteis, um ciclo de chuva bem definido, um clima propício para a produção agropecuária. E é muito importante recebimento de investidores para produzir aqui no estado de Roraima. Inclusive, seremos a melhor logística para exportação do Brasil. Roraima também foi o estado que teve o maior crescimento de exportações nos últimos 7 anos. Nós abrimos o comércio com a Venezuela e com a Guiana, com o Suriname, com a Colômbia e alguns países da América Central. E a nossa porta de entrada, através da Venezuela e através da Guiana, favorece o estado de Roraima para o crescimento econômico e também a atração de novos investidores. Governador, estamos chegando ao final, mas olhando para o futuro, eu não queria deixar de fazer essa última pergunta. 2026 será um ano importante na história política brasileira, é um ano eleitoral, em que nós vamos escolher os novos líderes na presidência da República, nos governos estaduais, 2 vagas no Senado, deputados federais, deputados estaduais. Olhando para esse momento político brasileiro, quais deveriam ser, na sua visão, governador, as grandes prioridades do Brasil nesse ano de 2026? Bem, eu vou fazer um breve relato também. Sou empresário do setor agropecuário. Minha primeira eleição foi em 2018 e foi direto para governador. Vencemos a eleição em 2018 e 2022 foi a primeira vez na história do estado de Roraima que o governador vence as eleições no primeiro. E também a primeira vez que o governador vence a eleição em 100% dos municípios. E o Brasil tem um potencial muito grande. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado na economia. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado no PIB do Brasil e fazer com que o setor privado cresça e gere mais oportunidades. E eu sempre falo, só se constrói riqueza com riqueza, não se constrói riqueza com pobreza. E o Brasil tem uma carga tributária muito elevada.
nós temos que desburocratizar os processos tributários no Brasil, desburocratizar também os licenciamentos ambientais na área pública e na área privada. Temos que trabalhar para dar liberdade econômica para os empreendedores, gerarem mais empregos e atrair mais investidores. E temos também que fazer com que o Brasil participe de um processo de globalização da economia. É a produção no Brasil, na indústria, no comércio, no turismo, na agricultura e na pecuária, exportar, processar os nossos produtos e exportação para todo mundo. E para isso nós precisamos de redução da carga tributária no Brasil e também a nossa legislação trabalhista, ela tem que passar por uma reforma para simplificar os processos e facilitar o crescimento econômico do setor privado no Brasil. É a mensagem que nós temos. Fazer o Brasil cresça e desenvolva e gere mais oportunidades. E aqui em Roraima, nós fazemos parte do crescimento do Brasil e vamos contribuir muito mais por Roraima e pelo Brasil. Assim esperamos, governador, que o sucesso e o trabalho que tem sido feito em Roraima se espalhem, que o Brasil aprenda a perder o medo de crescer, para ser grande, elevando a população nacional e colocando o país numa posição que ele merece, em um mundo cada vez mais tenso, mas que ao mesmo tempo valoriza atributos que nós temos em abundância, riquezas naturais, capacidade de produção, gente alegre, dinâmica e que pode sim ser um exemplo para o mundo. Queria concluir agradecendo imensamente a sua gentileza de participar desse programa conosco e nós nos reencontramos em breve. Opa, tá ótimo. Eu agradeço pela entrevista e me coloco à disposição para quando for necessário. Aproveito a oportunidade e convido empreendedores de todo o Brasil a vir conhecer as nossas potencialidades. Inclusive, eu vou divulgar o meu telefone pessoal para empreendedores de todo o Brasil vir aqui nos conhecer. Manda lá, 095 98118 1011. É meu telefone pessoal, estarei sempre aberto para receber investidores de todo o Brasil aqui no estado de Roraima. E convido mais uma vez, venha conhecer as nossas potencialidades. Está anotado, governador. Chegamos ao fim de mais um Tempo de Amazônia, hoje conversando com o governador Antônio Denário, do estado de Roraima, como eu sempre digo, um dos estados mais belos e mais promissores do Brasil. E muito em breve voltaremos aqui com mais um convidado especial para falar sobre a Amazônia, sobre o Brasil e sobre o mundo. Não percam.